que em toda a nossa formação, quer seja na faculdade, em cursos de pós, inclusive na sua supervisão clínica, não tem esse desenvolvimento da sua habilidade em relação ao dinheiro. Olá, seja muito bem-vinda ao programa AI Psi, um programa para psicóloga que quer ganhar conhecimento e técnica para atender cada vez melhor. Porque a minha missão é ajudar você a trabalhar menos, a ganhar mais com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E eu quero te lembrar da minha campanha de valorização do nosso trabalho psi. E eu tenho certeza que você concorda comigo e também quer prosperar na clínica com resultados clínicos e financeiros cada vez melhores. Então segue comigo, porque essa live é para psicóloga que quer ganhar mais e aprender a trabalhar menos e que também vai enfrentar aí de peito aberto as suas dificuldades com o dinheiro. Por que eu escolho o tema, né, inclusive para minha mentoria, que é o foco no bem remunerada? Você sabe por quê? Eu vou te contar. Porque nesses anos eu venho construindo um método que eu chamei de método consultório dos sonhos. E eu utilizo como um ponto central o crescimento, a possibilidade de ter habilidade com dinheiro. Porque eu percebi, e eu acredito que você também tem essa consciência, que em toda a nossa formação, quer seja na faculdade, em cursos de pós, inclusive na sua supervisão clínica, né, não tem esse desenvolvimento da sua habilidade em relação ao dinheiro. E eu vou te contar, é sim, ganhando raciocínio para prosperar financeiramente, que somado à qualidade técnica do seu trabalho, que você vai conseguir ganhar a autoridade tão desejada e também ter muito mais segurança para cobrar o valor que você merece, porque o seu preço vai mudar. E hoje eu vou te contar sobre quais seriam aí as nossas os nossos benefícios quando a gente percebe que é possível, na psicologia, trabalhar menos e ganhar mais. E eu acho esse ponto muito válido numa época em que nós temos aí os convênios dominando as nossas relações financeiras com os pacientes, né? Porque eu não sei se você percebe, não sei se você também atende por convênios, mas tem uma questão difícil e que fica instituída, que a psicóloga que começa a trabalhar com os convênios e vai carregando o convênio aí com os anos, ela já recebe o preço, ela não tem que negociar, ela não tem que dizer o seu valor, ela não tem que fazer reajustes, ela não tem que lidar com o pagamento das faltas. Então, o que acontece? Solidifica a dificuldade em lidar com o dinheiro. E eu percebo com as minhas mentoradas que elas ficam, então, nessa dependência, porque o convênio, ele vai criando, sim, uma dependência, né? Primeiro ponto que eu percebo que a longo prazo vai, sim, prejudicando a capacidade de ação da psicóloga é o fato de que os pacientes vão chegando. Então, dá aquela sensação de movimento na clínica, movimento na agenda, e falta muitas vezes o vazio que é sempre necessário para a gente ter tempo e até necessidade de olhar para a sua clínica e pensar:
Bom, que novas soluções eu vou bolar, que novos produtos eu vou bolar enquanto psicóloga para poder agilizar a minha clínica e ter mais dinheiro, plim plim, batendo na minha conta. Então, esse ponto é um dos pontos dificultadores. O segundo ponto é, com certeza, essa parte que se pula quando se tem convênios, que é não lidar com dinheiro e não negociar. E aí eu digo para você, quando a gente faz a transição para os atendimentos particulares, porque aqui no consultório dos sonhos, se a gente está falando de psicóloga muito bem remunerada, eu acredito que também fica claro que a gente está falando de uma passagem dos convênios para as consultas particulares. E aí que a questão chega muito clara para você. Por quê? Você se percebe sem referência, sem inclusive noção do que dizer na hora de negociar o preço da sua sessão. E quando isso acontece, você fica sobre o domínio das suas emoções e você fica sobre o impacto transferencial. Aí a bagunça tá feita e você vai se sentir incapaz de cobrar, você vai se sentir desconfortável por estar ali deixando às vezes o próprio paciente dizer qual é o preço do seu atendimento. Eu me recordo de uma supervisão que eu realizei, em que a colega, ela marcava o preço durante ao final das entrevistas iniciais, porque ela precisava, segundo a justificativa dada pela colega, ela precisava entender como era o nível de vida, o uso de dinheiro, como era o dinheiro na vida daquele paciente, na questão entradas, para daí ela dar o seu preço. Ou seja, quem era a referência do preço não era um vetor próprio que essa psicóloga criou para poder bancar na sua clínica. Não, era o próprio paciente que dizia. E isto nos atrapalha muito, porque quando a gente vai olhar de frente para as nossas dificuldades com dinheiro, a gente também tem que pensar que a psicologia, ainda mais quando a gente está aqui no consultório, ela é o nosso campo de negócio. E se a gente não cuida do nosso negócio, o negócio não prospera. Então, quem vai, como eu venho dizendo ao longo desse tempo, quem vai se remunerar melhor, quem vai criar uma jornada de escalada para poder ter um preço cada vez melhor, é você, minha colega. Não tem terceirização, né? Mesmo que você venha para a mentoria comigo e você possa aprender a recuperar o seu valor para ter um preço, para sustentar um preço que você realmente deseja, né? Você vai ter que estar aí disponível para realizar mudanças, inclusive na sua concepção de dinheiro e também na maneira como você lida com dinheiro. Porque no momento que a gente começa a pensar sobre dinheiro, a gente tem que ter intimidade com dinheiro. O que isso significa? Que não adianta você, no seu consultório, ir nessa busca de poder construir um preço justo. Não, agora eu vou aprender a como negociar com o meu paciente. Se na sua vida pessoal, as suas finanças são uma bagunça. Se você não tem ideia de quanto você gasta, se você mistura o seu cartão de crédito com as entradas do consultório, fica uma bagunça. Então, você tem que sim pensar que toda a sua pessoa vai passar por essa transformação sobre conceito e prática com o dinheiro. E isso é um ganho incrível. Por quê? Porque você vai sim ganhar habilidade para poder oferecer para o seu paciente, inclusive, uma segurança,
uma segurança que ele vai, logo ali na primeira sessão, na segunda sessão, quiçá, ele vai entender que você sabe do que você está falando, porque você não fica em dúvida, porque você não diz para ele, né, que ou facilita na hora em que você diz o seu preço, né, acreditando que a pessoa não vai ter como pagar. Essa é uma crença muito frequente com as psicólogas, principalmente porque querem fidelizar rapidamente aquele paciente e que essa pessoa saia do atendimento com um ganho imediato. Qual seria o ganho imediato? Um valor baixo. Só que o valor baixo, ele é um tiro no nosso pé. Por que que o valor baixo é um tiro no nosso pé? Se você deixa o paciente precificar, você também dá para esse paciente as condições dele faltar, porque afinal de contas, né? Hoje tá uma chuvinha, tem que pegar trânsito, ou a minha internet não tá boa com a chuva. Então, né? Nem vou ir, nem vou. E essa desqualificação do seu trabalho rebate também, por exemplo, nas suas intervenções. E a gente sabe que o nosso trabalho, ele requer muita dedicação, muito tempo de estudo, supervisão, a gente usa a nossa mente, empresta aí o nosso melhor. Então, por que é que existe essa dificuldade em assumir o valor no nosso trabalho? Aí a gente pode criar várias hipóteses, né? Aqui no consultório dos sonhos eu crio hipóteses sim. Uma das hipóteses, que talvez aí você concorde comigo, passa por toda digamos, a negação que o dinheiro faz parte da clínica, ou faz parte de qualquer área da psicologia. Eu me lembro que na minha formação, lá nos anos 90 ainda, meados dos anos 90, eu não tinha noção nenhuma de valor, não tinha noção nenhuma de preço, a não ser numa área da psicologia. Qual área da psicologia? Que todo mundo queria correr para fazer estágio, porque era o único estágio, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, naquela época, que era remunerado. Empresa. E eu posso falar de dinheiro se eu estou no mundo dos negócios, numa empresa, tá bem. Agora, se eu vou para o consultório, não? Que esquema foi esse que foi criado? Logo depois que eu me formei, eu me lembro de um assunto que veio à tona na clínica, em que foi a minha primeira clínica interdisciplinar que eu coordenei, e que o debate era, por exemplo, um traquejo, né, um hábito entre administradores que, ao encaminhar um cliente para um colega, esse cliente repassava 10% ou 20% daquele primeiro encontro, daquela primeira sessão, né, de conversa, enfim, de mentoria, de consultoria que fosse. E aí a gente começou na clínica, a trabalhar com essa questão, né? Se, por exemplo, uma fono, colega da clínica, encaminha um paciente para mim, o primeiro pagamento desse paciente tem ali o repasse dos 10% para ela. E isso gerou um debate em que os únicos da área da saúde que ficaram lá queimando fosfato e achando um monte de empecilhos foram os psicólogos. E aí, né, eu recordei disso fazendo o roteiro para essa live, para a gente conversar, porque é difícil, sim, a gente construir uma mentalidade direcionada para a gente ser bem remunerada, quando a gente tem que lutar com crenças limitantes, não só pessoais, mas também coletivas, que são da categoria da psicologia. E é isso que eu quero te incentivar a quebrar. Primeiro, né? Ok, ninguém te explicou, você foi aprendendo aí no susto a lidar com o dinheiro do consultório. Você já sabe que essa não é uma questão só sua. Em vários estudos, vários não, né? Vou te dizer.
pouquíssimos estudos sobre dinheiro e clínica já exemplificam essas dificuldades que eu estou aqui passando para você, inclusive de psicoterapeutas e psicanalistas também, né, no estabelecimento ali dos honorários. Numa pesquisa que foi feita no início dos anos 2000, quer dizer, olha, já estamos aí há 20 anos, né? Já mostrava que 2/3, que é bem significativo da amostra pesquisada, já era atingida por esse dilema, né? Que é essa dualidade entre a vontade do profissional de ajudar as pessoas e a necessidade da remuneração. E muitos colegas mencionaram o sentimento de desconforto frente, olha só, à existência de um negócio, quando a sua principal motivação para o trabalho era prestar ajuda às pessoas. Então, aí eu destaco para ti um segundo ponto que tem a ver, sim, com nossa categoria, com a nossa formação, e eu até acho com a nossa inclinação, né, que características pessoais nos levaram para a psicoterapia, que a gente tem, sim, essa inclinação, essa vocação para ajudar as pessoas, para trabalhar com cuidado com a saúde mental, e que isso tem que ser remunerado. Por que foi tão separado do dinheiro? Talvez porque muitos psicólogos e psicólogas não se sentem realmente habilitados para estarem na clínica. Muitos colegas nem se colocam, se a gente vai ali olhar de lupa, né, no trabalho que eles fazem, eles nem se colocam como psicoterapeutas, mas como aconselhadores, porque a gente vê que a neutralidade, ela fica capenga, que a sugestão é muito mais utilizada e nem chega a ser um trabalho com o ego, com o suporte do ego do paciente. Então, isso indica que muitos colegas acabam percebendo a sua deficiência, a sua dificuldade técnica, e por não se acharem qualificados o suficiente, estão topando qualquer negócio. Então, um paciente pode precificar que, né, se quiser pagar aí 50, 60, 70, tá valendo porque é o que eu mereço. E é esse ponto que a gente tem que dar uma virada. Se você identifica que é difícil para você encontrar o seu valor, reconhecer o seu valor, reconhecer o seu diferencial quando você trabalha. Identificar, por exemplo, que é um ponto que eu sempre estou retomando com as minhas mentoradas, que é o seguinte: pense de uma maneira objetiva quais são os benefícios que você vem gerando ao longo do seu trabalho. O que você efetivamente, né? Quando a gente diz, não, mas eu ajudo as pessoas. Defina, não seja vago, não seja vaga. Você ajuda no quê? Você é boa em manejar a ansiedade? Você é boa em trabalhar perspectiva, abertura do pensamento com seu paciente? Você é hábil em empoderar, por exemplo, as mulheres que você atende para que elas possam se tornar mais capazes na sua vida pessoal? E é isso que a gente tem que definir. Por quê? Porque quando você se apropria dos benefícios, e por isso vale, viu, fazer uma listinha. Vale sim. Porque quando a gente fica no acho, talvez a gente não enxerga de uma maneira eficiente os benefícios que a gente gera. E a gente tem que enxergar isso. Então, faça esse exercício. Faça, tá vendo a live aí? É para te dar um cutuco. Então, aproveita o cutuco e faz o exercício. Lista ali os benefícios, avalie o seu tempo de profissão. Quanto tempo você está aí no campo de batalha na clínica? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? 25 anos? Você tem bastante trajetória e escuta para poder identificar o que você faz de melhor, né? E aí o que você vem efetivamente
transformando, que mudanças psíquicas são essas que você vem fazendo. Então, se dedique nesse ponto. O outro ponto requer, sabe o quê? Organização. Organização do seu dinheiro. Você sabe, por exemplo, aquelas perguntas que quem é do RH, né, faz pra caramba, mas que a gente também tem que se voltar para essa pergunta de tempos em tempos e refletir. Você, por exemplo, sabe quanto você desejaria ganhar? Ai, Débora, nossa, eu ia adorar ganhar 20 mil reais. Ai, que delícia! Mas não dá, né? Mas por quê? Mas por quê? Por que não dá? Por que você, né, já antecipa e corta o seu sonho? Ah, porque eu vou ter que trabalhar muitas horas. Imagina quantas horas eu vou ter que trabalhar como psicóloga para ganhar 20 mil. É diferente de um médico, que em uma hora atende 7 pessoas. Eu preciso de 50 minutos para atender uma pessoa. Então, fazendo os cálculos para ganhar 20 mil, vou ficar sentada quantas horas? Aí eu te digo, para poder ganhar mais e trabalhar menos, você vai precisar tchanã, tananana, fazer o que você evita. Sabe o que você evita? Aumentar o seu preço. É isso que você evita. E eu posso dizer que eu sei, porque eu também já passei por isso. Eu também vivo crenças limitantes sobre o dinheiro e me trabalho diariamente. Eu também tenho resistência, né? O Leonardo sabe muito bem, né? Em fazer uma bela tabela financeira, pensar em faturamento, rendimento, mas eu faço. E tem momentos em que eu relaxo e eu tenho que voltar. E isso é importante, né? Para que você também não fique se sentindo a profissional que não cuida do seu dinheiro. Porque todos nós temos aí esse déficit e a gente tem que correr atrás. Então é isso, você vai ser responsável pelo dinheiro que você ganha realmente. Faça uma meta. Além de pensar no que você deseja ganhar, faça uma meta de como você vai poder reajustar os seus valores. E tem aí um detalhe. Quando a gente vai rever o nosso preço de sessão, fazer reajustes com aqueles pacientes, nós não vamos conseguir manter todos os pacientes. Tem pacientes que não vão poder acompanhar o teu valor e que vão ter que ser encaminhados, ou que você possa planejar um encerramento do tratamento. E esse espaço que você vai ter na agenda não é um espaço de declínio, colega. Ah, me arrependi. Antes eu tinha uma agenda cheia, com mais de 35 pacientes. Do que adianta uma agenda cheia de 35 pacientes se 24 pacientes pagam 30, 20 pila pelo convênio? Ah, não adianta nada. Porque aqui, relembrando, no consultório dos sonhos eu tenho um mínimo pelo nosso trabalho, para que a gente trabalhe de uma maneira digna é R$100. 70 tá fora, 60 tá fora, R$20 é imoral. Não dá. Se você está começando, se você quer ganhar experiência, eu também já passei por convênios. Mas depois de um certo tempo, que você tem cancha, que você tem domínio, convênio não mais. Ah, então eu vou ficar um tempo? Talvez você fique um tempo sem aquela entrada que você tinha. Mas eu não estou dizendo que você vai ficar parada, porque você vai buscar alternativas de captação de clientes que vão pagar o seu valor. Ou vão pagar um valor bem melhor do que o convênio. Ah, mas eu estou tentando, tá difícil o paciente pagar R$200, Débora. Bom, mas certamente se você sai do convênio, você não vai ganhar nem 20, nem 30 pila. Então pense com muito carinho. E eu digo para as colegas que têm aí mais de 10 anos de clínica, né?
Fez aí 10 anos de clínica, plim, convênio para quê? Plim, vamos pensar em escalar, né? A escalada, ela é o quê? Uma programação financeira, na qual, pelo menos esse é o meu eixo, né? É o eixo que eu venho trabalhando aí desde 2017 comigo. E o Leonardo junto, né? Aqui também fazendo escalando e também um reposicionamento de carreira, no qual a gente se propõe a ter aí um preço que demonstra a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento técnico, que assume o valor que a gente entrega para o paciente e que faz, por exemplo, com que a gente possa também planejar reserva financeira, planejar como a gente vai divulgar o nosso trabalho em redes sociais, pagando anúncios. Então, a ideia é que você possa ter uma meta. Quanto você quer ganhar com seu consultório? E construir uma escalada para chegar nessa meta. Você pode, inclusive, né, criar aí alternativas, por vezes, de trabalhos que são mais enxutos, que são de psicoterapia breve, principalmente nesses tempos em que as pessoas têm mais, os clientes quando chegam, né, eles nos perguntam mais. Uma das primeiras perguntas, acredito que isso aconteça também com você, e já no telefone, já na hora de sondar e de fazer a marcação de consulta, a primeira pergunta é saber o valor. Ah, Débora, eu digo o valor se é no WhatsApp? Claro que diz. Mas aí você tem que ter uma forma de dizer o valor que não é assim, estou conversando com a minha amiga no WhatsApp, né? Não, vamos ter ali etiqueta e vender o nosso trabalho com um bom texto, já salvo ali no seu bloquinho de notas, no qual você pode responder a pessoa rapidamente, sem ter que formular ali um texto e cada texto vai, né, de um jeito. Não, você vai ter uma breve apresentação dizendo o seu diferencial, já se valorizando já na mensagem do WhatsApp, e dizendo o seu valor. Muitas vezes eu percebo que quando a gente informa o valor, né, dentro do Impactos, que é a nossa clínica, a pessoa ela já vai para consulta sem esse empecilho. Será que eu vou? Tu falei tudo isso, gostei da profissional, mas eu não sei o preço. Será que eu vou poder bancar? Será que eu vou poder custear? E a pessoa já vai mais sossegada com isso. E o outro ponto, que eu concordo, é que o tratamento psicológico, para que o paciente se envolva, para que o paciente valorize, enquanto ele ainda não recebeu efetivamente os benefícios do seu tratamento, percebendo ali avanços, microtransformações, é o seu preço que vai informar. Primeiro, que qualidade de terapeuta você é e qual é o seu momento de carreira. Porque o seu momento de carreira também tem que ser contemplado no seu preço. O tempo que você está aí escutando e se qualificando. Ou se você, por exemplo, está investindo, fazendo um curso, fazendo supervisão, fazendo mentoria, esse valor que você está injetando no seu trabalho, ele tem que ser repassado. E o paciente também tem que saber que você é uma profissional que está sempre buscando qualificação e capacitação, e que isso vai ser revertido para ele e para ela, enquanto também qualidade do atendimento que essa pessoa vai receber. Então, quando a gente começa a trabalhar com dinheiro na clínica, isso não significa, aliás, não atrapalha em nada no nosso conhecimento técnico, no nosso desejo de ajudar e na nossa condição de oferecer cuidado em saúde mental. Em nada. Só agrega. E a gente sabe que as pessoas valorizam sim o que é mais caro. Quando é muito barata a sessão, como eu falei antes, né? Eu fico até pensando,
acho que esse profissional aí não está muito bem cotado no mercado. Então não tenha medo, não tenha medo. Ah, mas eu posso negociar? É claro, olha só. Se eu estou te falando, se você faz um reajuste, aumenta o seu preço de sessão. Se você sai dos convênios, vou começar por aí, tá? Saindo dos convênios. Primeiro mês, talvez você tenha aí uma agenda diferente, com menos volume de atendimentos, mas você vai estar planejando captação, realizando a captação para novos pacientes. E você vai ter tempo também para você, por exemplo, estudar melhor os casos que você atende. Nesse sentido, vale a pena você calcular aqueles atendimentos que são os que pagam menos, né? Até dentro da área de finanças para profissionais de saúde, tem um indicativo que é de pensar em vários produtos, vários procedimentos que você oferece, quais são aqueles que têm a unidade mais rentável. São esses que você tem que permanecer. Os que são menos rentáveis, não. Então, a gente vai pensar aí nos convênios. Qual você trabalha com 3 convênios? Qual é o convênio que paga menos? Saia. Saia, para não ficar dependente, para poder experimentar essa sensação de ter que se recolocar no mercado. Para você entender que o convênio, ele vai te viciando de um jeito que faz com que você até desaprenda suas competências, a sua capacidade de poder ganhar mais dinheiro, né? Então é a faca e os 2 legumes. Por isso que eu digo, depois de 10 anos de convênio, tá na hora de rever. Um outro ponto que é importante, quando você também vai reajustar os valores, você já tem que reajustar no mínimo R$ 10. Eu até diria que você pode reajustar de 20 a 30 reais. Não tenha medo de fazer mudanças com dinheiro, porque só realizando mudanças, e você sabe disso, né? Não preciso nem te explicar, é que você vai bater de frente com a sua fantasia. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente vai ganhando uma outra mentalidade em relação ao dinheiro. Praticar. A nova mentalidade que a psicóloga muito bem remunerada vai ganhar, ela é prática. Você tem que exercitar para entender que é possível para você também. E quanto mais você se arrisca a fazer essa modificação no seu consultório, mais você vai poder ver que, né, vagando aqueles espaços, por exemplo, os 4, 5 atendimentos entre 20 e 30 reais do convênio, ou 50, 70, vou pegar um convênio aí um pouco melhor. Você que atendia esses 4 por valores mais baixos e ficava mais 4 ou 5 horas no consultório, você pode ter aí um paciente novo que pague R$ 150 ou R$ 120 e você vai trabalhar menos horas. Então, você entende a minha lógica? Se você quer colocar aí um novo espírito na sua clínica, que é eu preciso me remunerar melhor, chegou a hora de enfrentar a minha dificuldade com dinheiro. Então, você vai ter que ser prática e exercitar e enxergar o efeito dessa mudança no seu consultório. Eu escuto diferentes perguntas, né, na hora de ajustar o preço. Geralmente vem as objeções, né? A pessoa, não sei. Ai, Débora, eu acho que esse preço não vão pagar, não. A primeira reação. Ou, olha, tem muita concorrência no mercado. Eu nunca vi tanto psicólogo cai, né, que nem chuva. Não vão buscar o meu trabalho se tem tantos outros mais baratos. Ah, é? Quer dizer, você não está confiando no seu taco, não, né, amiga? Talvez a sua questão é reforçar o seu conhecimento, reforçar a sua técnica, para que você possa, sim, se sentir apta a sustentar esse novo preço.
né? Então, essa velha pergunta medrosa. Ah, e se eu falar o preço e acharem caro? Eu vou te contar uma coisa. Quando eu fiz o meu reajuste, e eu não aumentei o meu valor em 10, 20 pila, 30 pila, não. Eu dobrei o meu preço. Dobrei. E eu tive que fazer essa comunicação para os meus pacientes atuais. E pensei, pá, ninguém vai seguir comigo. Não vão ter condições. Olha eu e o meu pensamento limitante, né, próprio, aí a nossa classe. E foi tão bom. Sabe por quê? Porque eu me surpreendi. Porque 5 pacientes toparam e pagaram o dobro do que pagavam. E aqueles que não puderam acompanhar ou não quiseram, enfim, não era um investimento no momento, eu fiz a finalização do tratamento. E se a pessoa quisesse, podia ser encaminhada para um outro profissional. Mas a minha tarefa não era encaminhar para um outro colega, era finalizar o trabalho que eu havia iniciado. E esse ponto foi muito importante, porque teve uma cliente que logo no início, né, como eu já digo para vocês, em atendimento presencial, eu tenho aqui a maquininha, né, vão pagar no débito, crédito sempre passando os jurinhos junto, né, e aí na hora que a moça estava passando o cartão, ela disse assim, nossa, eu comentei com meu marido, comentar com o marido é clássico. Eu comentei com meu marido o preço e ele disse assim: é muito cara essa psicóloga. E foi a primeira vez que eu escutei isso de uma forma tranquila. E eu disse: é verdade, eu sou cara. E eu sou cara por quê? Porque eu tenho aí mais de 20 anos de trabalho, com muito empenho, com muito estudo, com muita superação. E eu sou cara. Então, o que eu quero dizer para você? Que a gente vai exercitando, porque a gente também precisa sustentar psicologicamente o nosso novo preço. E tá na hora de você sair da média, sair da mediocridade, sair desses convênios. Ai, Débora, então tu é contra convênio? Não, eu não sou contra. Eu acho que muita gente pode se beneficiar, inclusive de atendimento social, que bom, mas eu não acredito que uma psicóloga possa se remunerar mais e crescer financeiramente ficando aprisionada nos convênios. Não, não tem como. Não tem como crescer. Então, a gente tem que reduzir, reduzindo até que tem um momento que não, puf, não tem mais. Atendimento social. Você pode reservar horas, assim como trabalho voluntário, você reserva horas na sua agenda porque assim você quer, porque isso te faz bem. Não porque talvez aquele paciente, quem sabe, um dia vai te pagar. Não. Trabalhe com a possibilidade real, né? Não com aquilo que talvez um dia vire. Então, tanto convênio quanto atendimento social não podem se alastrar pela sua agenda. Essas dúvidas que eu ouço muito, né? E essas objeções, como eu falei, ninguém vai pagar, é muito caro, já vai nos adiantando aí da nossa resistência, né, em poder aumentar, e também uma característica muito, muito da nossa área, a gente se pauta pelo preço dos outros. Qual é o preço na minha cidade? Qual é o preço que os colegas estão cobrando, que tem a mesma experiência que eu, estão cobrando quanto, o plano de saúde está isso, então vou dobrar o valor, e essas são referências externas, não são referências que vão justamente valorizar o seu trabalho, né? E eu acredito que você já saiba, mas se você não sabe, eu vou relembrar. Por quê? Tem diferença entre preço e valor. E o que eu mais quero é que você se aproprie do seu valor. Porque o preço é aquela referência monetária que a gente tem. E o valor é a nossa capacidade
de nos apropriarmos da nossa trajetória, da nossa caminhada, do nosso desenvolvimento enquanto psicoterapeutas, que tem a ver com o que eu te falei lá no início, né? Com a tua jornada, olhando ali para a tua jornada e destacando os benefícios, o que você já produziu, já provocou de transformação nas pessoas. E é esse ponto que você tem que se apropriar, junto também com um elemento que faz bastante diferença hoje, inclusive para a nossa consciência profissional. Qual é o seu diferencial? O que você agrega, né, na vida das pessoas? Não tem que ficar meio sem jeito por cobrar, não tem que ficar, né, se numa roda de colegas você cobra mais, comemore. Ensine uma colega que está cobrando menos, porque a gente está falando de percepção de valor, né? E valor é tudo aquilo que valoriza, né? Que vai valorizar na vida do seu paciente ao contratar os seus serviços e receber de você conhecimento que vai permitir ali a solução do problema dessa pessoa. Então, eu quero que você pense muito aí nos benefícios que você oferece e que você tem e você gera valor para o seu paciente a partir da experiência que essa pessoa carrega da sessão. E que você tem que se atentar, porque você precisa mostrar para esse paciente o quanto a vida dessa pessoa pode melhorar através da psicoterapia, né? Uma das formas que eu faço e vou compartilhar contigo para que o paciente também vá ganhando essa percepção do valor da terapia que ele faz contigo é que ele e ela note a evolução. Por isso que é bom fazer uma recapitulação periódica com seu paciente, né? A vida, talvez, desse paciente mudou ali da água para o vinho. Mas aí, o que melhorou nesse mês? Marque. O paciente fez uma micro mudança, uma micro transformação, marque para ele. Destaque os pontos de evolução, destaque as palavras que deixou de ser inseridas no vocabulário, destaque aí as mudanças de encarar situações cotidianas, o jeito de conviver, de falar com o familiar, ou na forma de se relacionar com o trabalho. Então, mais que mostrar que o investimento no bem-estar traz aí uma série de benefícios, né? Vitalidade, mais disposição para viver, mais satisfação consigo mesmo, né? Você dá a entender, porque é um campo tão subjetivo, o campo que a gente trabalha, né? Que mudanças visíveis existem. E eu acredito muito em que uma das nossas funções, né, não só para destacar o valor da psicoterapia, mas também para deixar bem consciente para o paciente o seu processo de mudança, é justamente fazer com que ele perceba a sua evolução. E aí, dessa forma, ele vai ver valor no processo. Por quê? Porque ele já está sendo impactado pelo trabalho que você oferece. Tá bom? Então, um grande abraço, ótima noite e amanhã volto aqui com tudo.